com relação à matéria informática, o programa que você deve estudar e até mesmo no que diz respeito ao uso do teclado, dispensando essa ferramenta, um periférico de entrada chamado mouse. Vem comigo. Então vejam, a informática para concurso público, você deve atentar para conceitos básicos da matéria, como por exemplo, hardware. A outra forma vem a ser o que nós chamamos de software. Um rápido e ligeiro conceito. Você tem aqui a parte física do computador. Essa parte física do computador são os componentes, é o que nós chamamos de equipamentos eletrônicos. Então, a parte física, termo técnico, hardware. O outro, software. Esse aqui é a parte o quê? É a parte lógica. Então, como conceituar um e o outro? Um vem a ser a parte física, são os equipamentos. O outro vem a ser o quê? A parte lógica. Só que, na matéria, você tem que saber exemplificar quais são os tipos e, por outro lado, as respectivas funções e atribuições. Como, por exemplo, já ouviu falar no HD? O HD é o disco rígido. O HD, ele também é chamado de quê? De Winchester. Qual é a capacidade? Essa capacidade, ela é em megabyte? Essa capacidade, ela é em kilobyte? Esse MB é megabyte, é megabit? Então, eu devo atentar para esse detalhe. Então, o HD é um dispositivo destinado para armazenamento de dados e a sua unidade, ela é medida o quê? Gigabyte. É importante saber isso? É. Em matéria de software, você tem aqui o que nós chamamos de programa. Então, um programa importante em que o usuário começa a ter a noção básica do computador, nós chamamos de sistema operacional. O sistema operacional é um aplicativo, é um software, logo é um programa. E ele tem por finalidade gerenciar, controlar os demais programas instalados e equipamentos. Aqui você pode instalar um programa por meio dele, excluir um arquivo, remover um arquivo, copiar um arquivo para o disquete, para o HD, enfim, você tem o sistema operacional. Na atividade fins, você tem ali as tarefas específicas. Então tem um programa chamado o quê? MS Word. Então, quem é esse MS Word? É um processador de texto que faz parte do pacote Office, que vai permitir com que você elabore carta, memorando, relatório, trabalhar com tabelas, enfim, MS Word. Você tem aqui o MS Excel. Esse MS Excel, planilha eletrônica. Por meio desse aplicativo, você pode trabalhar folha de pagamento, boletim escolar, você pode trabalhar com o que nós chamamos de controle de estoque, mercadoria, produtos. Então, muito importante dentro da empresa esse chamado Excel. Por exemplo, a relação dos aprovados e classificados no concurso do TRE. Nome do candidato, classificação em ordem alfabética. A nota, classificação por nota. E a relação final, se ele está aprovado ou está classificado. Então você pode trabalhar isso com essa ferramenta chamada Excel. O outro programa que eu tenho que saber é o que nós chamamos de Internet Explorer. Esse aqui, todo mundo sabe mexer, ligar o computador, acessar a internet. Ele tem um nome, termo técnico chamado browser, ou seja, navegador. O Internet Explorer, browser, navegador. É um programa que exibe informações sobre diversos assuntos em páginas da web, em páginas eletrônicas. Por meio desse programa, você, candidato, vai acessar informações tipo provas realizadas. Você sabia que pela internet a rede mundial de computadores contém uma base de dados com várias provas realizadas? Essas provas você pode baixá-las livremente, sem necessariamente de pagar taxa àquela pessoa que teve essa excelente ideia em disponibilizar essas informações para nós, professores, profissionais, e você, aluno, você, candidato. Então, pela internet, você tem como buscar informações sobre diversos assuntos. Um outro aplicativo importante é um chamado Outlook Express. Esse programa, também chamado Outlook Express
correio eletrônico, eu vou poder ler, receber, enviar o quê? Mensagens de correio eletrônico. É daqui que nós vamos poder o quê? Nos comunicar. Eu mando mensagem para você, você manda mensagem para mim. Na qualidade de professor, o aluno manda um e-mail com dúvidas sobre uma aula, com dúvidas sobre uma matéria, uma questão de prova, e ali há o quê? Esse intercâmbio, essa comunicação. E aí, senhores, para você, candidato, que vai fazer o concurso para o TRF, cuidado com um assunto chamado teclado. O teclado, teclas, existem vários atalhos. Então, um atalho importante seria o quê? Ctrl ESC. Questão de prova, inclusive. Mas você liga o computador. Como é que eu faço para abrir um programa? Então, em primeiro lugar, Ctrl ESC. Esse cara aqui vai abrir o quê? O menu iniciar. No que abre e exibe o menu iniciar, você vai poder, por meio do teclado, usando teclinha para cima, ou para a esquerda, ou para baixo, procurar o programa desejado, selecionando-o e em seguida você confirma pressionando-se a tecla Enter. Então você abriu o programa. Com o programa aberto, você digita. Mas como aplicar negrito? Então, o negrito, você destaca um título, Ctrl N. Como centralizar esse título? Para centralizar, você pressiona concomitantemente Ctrl E. Como salvar o documento? Salvar o documento, você pressiona F12 ou você pressiona a combinação de teclas Ctrl P. Então F12 abre janela salvar com nome. Ctrl B, se o documento é novo, abre a janela salvar com nome. Só que na janela, para você alternar entre um campo e outro, nós usamos o quê? Tab. Tab vai alternando entre campos. Nome do documento, nome do documento. Enfim, você tem essas funcionalidades. Agora, para aplicar itálico, eu quero uma palavra que ela fique com sublinhado. Então, são detalhes que você, por meio do teclado, tem que saber. Imprimo o documento. Eu tenho Ctrl P. Então, veja, Ctrl P vai me permitir, por meio da janela de impressão, executar o processo de impressão do documento que está sendo editado. Ah, eu quero em 2 vias. Não tem mouse. Como é que eu faço para imprimir em 2 vias? Ctrl P exibe a caixa de diálogo de impressão. Com a tecla Tab vai alternando entre campos. Após chegar lá, você tem uma tecla chamada o quê? Nulock. Essa tecla Nulock ativa o teclado numérico. Então, no teclado numérico, você digita o número 2, 2 cópias. E assim sucessivamente. Eu quero o quê? Eu quero que o seu texto fique na forma maiúscula, Caps Lock. A tecla Caps Lock, caixa alta, você vai digitar em maiúsculo. Mas você já digitou maiúsculo. Ou você encontrou um texto, todo ele na forma maiúscula. Como colocar esse texto, digo, na forma minúscula? Então você tem aqui a combinação Shift mais F3. Esse Shift F3 transforma o trecho de texto selecionado, ou tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo, ou apenas a inicial maiúsculo. Ó, tudo maiúsculo, ou tudo minúsculo, ou apenas a inicial maiúscula. Então, veja, é um detalhe muito importante que você tem que saber para a realização da sua tarefa, ao digitar o seu texto, sem o uso do mouse. E para finalizar, você no teclado, você vai encontrar a situação da configuração da página. Para configurar a página, você tem aqui um menu arquivo. O menu arquivo, ele tem a opção configurar página. Então, em uma prova prática de digitação, o que o examinador pode pedir? Para você definir a margem esquerda, para você definir a margem direita, para você definir a margem superior, para você definir a margem inferior. Então, isso você vai fazer aonde? No menu arquivo, configurar página. Menu arquivo, configurar página. Nesse caso, você vai definir margem esquerda, direita, superior e inferior.
é uma dica muito importante. É uma dica muito importante.